Deus. Tudo bem com vocês? Beleza. É sempre uma alegria retornar aqui a essa paróquia tão querida, Casa da Mãe Aparecida. Tem tantas lembranças bonitas aqui. Quando eu era muito criança, menor do que eu sou agora, acreditem. Afinal de contas eu puxei o pai, né? Sou filho do Diácono Edenilson. Quando eu era pequeno eu gostava muito de vir aqui para tocar o sino, né, rapaz? Aqui tinha, sei lá, uns 11, 12 anos a gente vinha tocar o sino, era a alegria, né? Servir de puriferário, nossa, como era bacana. Agora, eu e minha esposa Cris, a gente desenvolve um trabalho pastoral lá no Santuário do Senhor Bom Jesus, mas a gente fica muito alegre, muito contente com o convite de vocês, de poder vir aqui nessa tarde e falar um pouquinho da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Uma alegria rever meu amigo, Padre Carlos, né? Fico muito feliz de estar aqui na tua casa, Padre. Obrigado. Obrigado. Padre Carlos, nós moramos no seminário, na filosofia, na teologia também juntos, e eu lembro sempre que nós sempre tivemos muita devoção à Divina Misericórdia, né, Padre? E aí, às vezes, o pessoal torcia o nariz, assim, às vezes não gostava muito, não olhava muito com bons olhos, mas, né, a gente sempre defendeu muito essa devoção, né? É muito legal. E aí agora, ver o senhor aqui como pároco da nossa paróquia, da Capela do Jesus Misericordioso, também é uma alegria muito grande. Eu fico muito feliz quando vejo você lá. Muito bem, pessoal. Então, bom, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Danilo Martins, eu sou filho do Diácono Edenilson, da Eva, esposo da Cris. Levanta, Diácono. Olha lá, né? Essa é a minha família. Diretor espiritual. Eu sou professor de filosofia e formação católica. Tenho a graça de trabalhar em dois colégios que valorizam muito essa espiritualidade do Sagrado Coração. Eu dou aula lá no Colégio Internacional Everest, que tem essa devoção. Então, toda primeira sexta-feira do mês temos a missa do Sagrado Coração, é sagrado. E também trabalho na rede sagrada, lá das Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração. Todo dia, religiosamente, os alunos fazem, todos eles, rezam o primeiro ato do dia, o oferecimento diário. Então isso é muito, muito legal, muito bacana, né? O Sagrado, eu durante toda a minha vida nunca consegui ficar longe do Sagrado Coração, né? Ele sempre me alcançou de todas as formas. E bom, esse é um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve, né? Parou de novo? Bom, deixa eu ver esse livro aqui. Uma hora de funcionar. Muito bem, pessoal. Então, na minha fala com vocês hoje, a Márcia pediu para que eu comentasse um pouquinho sobre a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus com vocês. E, bom, não temos o slide agora, mas eu queria começar fazendo a seguinte pergunta para você. Eu acho que ele já ligou ali. Ele vai carregar. Deixa eu só colocar aqui no volume. Vamos ver. Bom, a primeira pergunta que eu queria começar fazendo hoje para nossa reflexão é: que tipo de apóstolo você é? Sim, porque o apostolado da oração, né? Se é um apostolado, quem faz parte desse movimento é um apóstolo. Sabe que a palavra apóstolo, do grego apostoloi, é aquele que é enviado. Então nós somos enviados a desenvolvermos uma missão muito específica. E aí a pergunta que fica hoje é essa: que tipo de apóstolo eu sou? Quando a gente olha nos evangelhos, quando a gente reflete sobre eles, muitas vezes a gente acaba se identificando como outro apóstolo. Não é verdade? Né? Com qual deles você se identifica? Né? Será que é com Pedro, que era mais, né, digamos assim, mais incisivo, mais durão, para falar um português, né? Será que é, de repente, com Mateus, que ele é mais, tem aquela visão mais inocente, né? O evangelho dele é o da infância de Jesus. Eu particularmente me identifico muito com João, que João era mais introspectivo. Você lê o evangelho
Evangelho de João ele é mais dado à reflexão, né? Ele é que colocou a cabeça no peito de Jesus na última ceia. Não vou me dizer que alguém se identifica com Judas, daí não, né? Aí paremos, né? Aí paremos. Não. Né? Então, inclusive, deixa eu dar uma dica para vocês. É muito importante nós nos identificarmos com os apóstolos. E a tecnologia nos ajuda com isso. Tem uma série agora muito boa que está na Netflix, se chama The Chosen. Vocês já assistiram essa série? Ainda não? Assistam. Vale a pena. Vale a pena. Porque a gente acaba observando os apóstolos ali, a gente se identifica com eles e torna a história bíblica muito mais próxima, né? Então, vou fazer uma propaganda grátis aqui, The Chosen, assistam, né? Então, mas que tipo de apóstolo eu sou? Eu queria que nessa nossa tarde de conversa, nesse nosso retiro, nós saíssemos com mensagens muito práticas. Porque às vezes o pregador fica falando 2 horas aqui e a gente sai e não guardou nada, né? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, que a minha fala hoje, eu vou tentar construir essa identidade do apóstolo do Sagrado Coração, baseado em 3 pilares. A saber, ser um apóstolo da igreja, um apóstolo de Cristo e um apóstolo de Maria. Se você guardar essas 3 coisas, é o suficiente por hoje. Apóstolo, vamos ver se você já decoraram. Apóstolo da igreja, de Cristo e de Maria. Mas assim tá fácil, porque está escrito ali, né? Vamos fazer uma coisa então, porque senão o pregador começa a falar e aí a gente já começa a dormir. Vamos lá, todo mundo em pé. Fique em pé. Vou tirar minha blusa aqui já. Vamos fazer da seguinte maneira. Vejam só. O apóstolo. O negócio? Eu acho que ele aquece e desliga sozinho. Mas vamos lá. Deu um apito. O apóstolo. Lembra quais eram os 3? Então vamos fazer da seguinte maneira. Quando eu falar apóstolo da igreja, bom, a igreja tem o principal representante é o Papa, que usa aquele chapéu que a gente chama de mitra, né? Então quando eu falar assim, apóstolo da igreja, a gente faz um chapéu, certo? Apóstolo de Cristo, abre os braços. E apóstolo de Maria, assim. Entenderam? Vamos ver se aprenderam então. Apóstolos da igreja, apóstolos de Cristo, apóstolos de Maria, apóstolos de Cristo, apóstolos da igreja, apóstolos de Maria. Aprenderam. Então agora vai ficar bom o negócio. Vamos aquecer. Vamos fazer um morto-vivo aqui. Lembra quando vocês eram crianças que brincavam de morto-vivo? Então se você errar, você senta. Pode ser? Apóstolos de Cristo, de Maria, da igreja, de Maria, passei, tá? De Cristo, da igreja, de Maria, da igreja, de Cristo, de Maria, de Cristo, da igreja, de Maria, de Cristo, da igreja, de Maria, de Cristo. Vocês são muito bons. Palmas para vocês. Muito bem. Então, comecemos pelo primeiro, que era apóstolo da igreja. Sabem, meus irmãos, que ser um membro do apostolado da oração é ser um apóstolo da igreja. Por quê? Porque todo santo dia nós rezamos o oferecimento diário, não é assim? E o oferecimento diário é o seguinte. Não, ele tá com energia, mas ele desliga sozinho. Porque ali tá ligado. Bom,
Você podia ver isso, né? Tem outra ali, se você quiser fazer a prova. É? Vamos ver se funciona ali. Senão a gente não precisa também, a gente faz aqui na voz mesmo. Todo dia a gente faz o oferecimento diário. E o oferecimento diário é você se colocar como um apóstolo da igreja. Às vezes a gente pode ter a sensação que você, quando você está lá do ladinho da cama, rezando o teu oferecimento diário para a imagem do Sagrado Coração, às vezes nós podemos ter a falsa sensação que aquilo é muito pouco. Não é assim? Porque às vezes parece que é uma gota no oceano. Mas o oceano não seria o mesmo sem aquela gota. E aliás, o oceano é um acumulado de muitas gotas, não é? Então, ser um apóstolo da igreja significa fazer parte desse oceano, né? Todos os dias a gente reza: Divino Jesus, eu vos ofereço todo dia de hoje minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas e em união com o coração do teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja meu guia e meu amparo nesse dia, para que eu possa ser testemunho do teu amor. Com Maria, mãe de Jesus e da Igreja, reza especialmente pelas intenções do Santo Padre, o Papa. Então, ser um apóstolo do Sagrado Coração, ser, portanto, um apóstolo da Igreja, é ser um apóstolo do Papa. Então, o membro do apostolado da oração, ele é convidado a ter uma especial submissão ao Papa, de maneiras que, deixa eu falar bem de perto ao coração de vocês, aquele dia que o Papa Francisco morreu, eu acho que nós que somos membros do apostolado da oração, a gente sentiu de uma maneira mais especial, não é? Sim. Não deu uma sensação de orfandade? Uma sensação de orfandade, porque de certa forma a gente é unido ao Papa. O dia que o Papa morreu, né, eu lembro que eu acordei de manhã e vi a imagem na internet. Deixa eu fazer assim, aqui. Isso. A submissão ao Papa. Muito bem. Então, quando a gente viu que o Papa tinha morrido, nossa, que sensação esquisita, que sensação ruim. Porque nós, membros do apostolado da oração, nós temos uma conexão especial com o Papa, visto que todos os dias nós rezamos pela intenção do Papa. Né? E da mesma forma, quando o Papa Leão XIV foi eleito, não foi emocionante? Eu me arrepio só de lembrar. Eu estava acompanhando todas as fumaças, né? Acordava de manhã e às 2 horas da tarde também, mas especificamente naquele dia que estava que saiu a fumaça branca, eu estava voltando do trabalho, estava no carro escutando o jornal esportivo, e aí eles falaram: olha, saiu a fumaça branca. E eu, meu Deus, eu preciso chegar em casa para ver. E fui correndo, e quando eu entro em Campo Largo, os sinos da rondinha trepicando lá, né? E nossa, e ali já comecei, já chorei ali mesmo, porque é muito emocionante. Aí quando a gente viu o Papa Leão XIV saindo lá no balcão da Loggia Centrale, com os olhos marejados, a gente nem conhecia ele, mas a gente já amava ele, é ou não é verdade? Sim. Sabe por quê? Porque todo dia a gente reza pelo Papa. Então nós, como apóstolos da igreja, nós temos um carinho muito especial pelo Papa. O mundo, a mídia tinha vários nomes, né? Tinha vários. Vai ser um Papa mais progressista. Não, vai ser um Papa mais conservador. A mídia não entende nada de apostolado da oração. A mídia não sabia que tinha milhares de senhoras e senhores todos os dias rezando o oferecimento diário, pedindo um Papa não progressista, não conservador, um Papa segundo o coração de Jesus. É isso que eles não contavam. Segundo o coração de Jesus, e foi isso que o Sagrado Coração nos deu. Um Papa que a gente ama, né? Dá vontade de pôr ele num potinho. Né? Nosso querido Papa Leão XIV, né? Foi o Papa que o mundo precisava. Né?
Então, meus amigos, nós somos convidados a ser uma legião, né? Uma legião de discípulos, de missionários, né? Até quando o Papa apareceu lá na loja Centrale, ele fez o discurso inicial e uma frase me tocou muito, que ele, com os olhos marejados, ele falou: o mal não prevalecerá. O mal não prevalecerá. Parece que ecoando aquelas palavras que Jesus disse há 2000 anos atrás, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Então, ser membro do apostolado da oração é defender essa fé, é carregar isso aqui como se fosse um escudo, um verdadeiro escudo, né? É ser um soldado de Cristo, um soldado mesmo. Só que, como está escrito ali, ó, em Efésios 6,12, não é, né? Vamos colocar a passagem aqui, ó. Não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os espíritos das mundos que pairam pelos ares. Que pairam pelos ares, isso mesmo. Essa é a nossa luta. Acho que está com mau contato. Mau contato aqui hoje. Tudo bem. Nós vamos seguindo aqui. Certo? Então, ser um membro do apostolado da oração é ser um partícipe da igreja, é fazer parte dessa igreja, certo? Como que é bonito quando a gente... Eu vou pular esse fio para não usar. Esse fio eu precisava que ficasse aqui, porque senão o cabo do violão não alcança daí. Como é bonito quando tem alguma procissão como Corpus Christi, ou alguma passeata até a Porta Santa, que a gente vê os estandartes do apostolado da oração levantados, não é bonito? Nós fizemos a peregrinação até a Porta Santa com o estandarte. Como é bonito, né? Porque isso é um verdadeiro exército. É um exército. Mas como assim, Danilo? Nós somos senhoras, são senhores, que exército é esse? É um exército mais poderoso do que qualquer outro, porque é um exército de oração, né? É fácil derrubar uma pessoa que está em pé, mas se a pessoa está de joelhos, não é mais difícil derrubar ela? Com certeza. Esse é o poder da oração. Nós somos o exército de Cristo, olha lá, né? É isso que está escrito em Efésios. Como é bonito quando a gente vai. Eu já tive a experiência de muitos velórios, sobretudo quando era seminarista, a gente ia bastante nos velórios e acompanhava o padre, né? E quando a gente chegava e via que a pessoa tinha a fitinha no apostolado da oração, ali quase que você nem precisa rezar, na verdade você reza pedindo a intercessão dela, porque com certeza às vezes já estava com a fitinha puída de anos e anos usando a fitinha do apostolado da oração, né? Como que é bonito, né? A gente via mais assim como um soldado que foi recompensado. Então, nessa primeira fala, nesse primeiro momento da minha fala, que é ser apóstolo da igreja, eu acho que essa é a primeira função que nós temos enquanto apóstolos da igreja: defender a nossa fé, defender os nossos valores. No mundo onde os valores estão tão invertidos, né? Onde o errado se torna certo, e parece que o certo é errado, onde se desconstrói a família, se desconstrói os valores, tudo aquilo que a gente acreditou como sendo verdadeiro. Defender esse escudo é ser um verdadeiro soldado. E falando nesse sentido, olha o Papa aí, né? O mal não prevalecerá na igreja de Cristo. Falando nisso, deixa eu pegar minha viola aqui. Tem uma antiga música do apostolado da oração que hoje não se canta tanto. É o hino do apostolado. Que é o hino. O hino do né? apostolado. Vocês conhecem? Eles não conhecem. Não conhecem? Nós vamos conhecer. Ela é muito bonita. Eu vou tocar um trecho para vocês. Olha assim, ó. Levantai-vos, soldados de Cristo, e avante na senda da glória, desfrudai no pregão da vitória, o imortal coração de Jesus.
esforçados, valentes, não temais, ó soldados de Cristo, o triunfo será nunca visto, se souberdes cumprir sua lei. O triunfo será nunca visto, se souberdes cumprir sua lei. Bonito, né? Bonito esse hino. É muito importante a gente resgatar essas coisas antigas da nossa fé. Vocês têm aqui no manual do coração de Jesus. Isso, né? O hino começa dizendo: levantai-vos, soldados de Cristo. Então, nessa primeira parte da minha fala, que era ser um apóstolo da igreja, fica esse chamado: levantai-vos, soldados de Cristo, né? Nós somos os soldados de Cristo. E falando em ser soldado de Cristo, o segundo apostolado que eu ia dizer era ser apóstolo de Cristo. Muito bem. Apóstolos da igreja, apóstolos de Cristo. Sabe que Jesus ele é um mistério tão grande, é um mistério tão profundo, que na teologia católica, na teologia da igreja, assim, ao longo dos séculos, cada um foi pegando um aspecto da vida de Jesus para desenvolver uma espiritualidade a partir daquele aspecto. Né? Se nós formos ver, por exemplo, os franciscanos pegam um aspecto da pobreza de Jesus. Né? Se nós formos pegar, por exemplo, os jesuítas, eles pegam esse aspecto da missão, né? do ir a outros povos, né? da missão. Né? Os agostinianos pegam a parte da inteligência, da sabedoria de Cristo. Né? Na nossa capela, lá no Águas Claras, a gente fala muito da misericórdia de Jesus, né? que é um aspecto da misericórdia de Jesus. Agora, nós membros do apostolado da oração, nós pegamos uma parte de Cristo que é a principal, né? Nós temos o coração de Jesus, o coração de Cristo. Então, se nós nos identificamos com o coração de Cristo, nós devemos desenvolver essa espiritualidade do amor, né? O que significa, portanto, ser um apóstolo de Cristo? Ser um apóstolo do coração de Jesus é ser um apóstolo do amor. Um apóstolo do amor. Isso é ser um apóstolo de Cristo. O pregador está falando isso e ele tirou da cabeça dele? Não. Jesus mesmo fala lá, Mateus capítulo 11, versículo 19: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, se nós queremos ser apóstolos de Cristo, aonde a gente vai aprender? Lendo algum livro, vendo vídeo na internet, com algum pregador? Não. Nós vamos aprender, sobretudo, com o próprio Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Lá em Filipenses, nós temos Filipenses 2,5, esse chamado: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Como é forte essa palavra, né? Terem em nós, quem somos nós? Mas o convite é para que nós tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. O membro do apostolado da oração, então, ele é chamado a ser um membro do amor de Cristo. Só que esse amor não é qualquer amor. Não é esse amor panfletário. Não é esse amor que a gente vê na novela da Globo, na novela das 9. Não é esse tipo de amor. É um amor muito mais profundo. Somos chamados a ser apóstolos do amor. Vejam que a régua ela é muito alta. Lá em João, capítulo 13, versículo 34, o que Jesus fala? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha como a régua é alta, né? Jesus não fala assim, ame-se uns aos outros à medida que vocês podem. Ame-se uns aos outros à medida que o outro não lhe faça mal. Né? Ame-se uns aos outros à medida que fulano de tal amor. Não.
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como ele nos amou? Em ágape. Dando a vida, não é? Dando a vida. Até a última gota de sangue. Morrendo por nós. Quando a gente olha isso, a gente percebe o que é o amor de verdade. O mundo diz que o amor é um sentimento, é um coraçãozinho vermelho, cor-de-rosa. Não, o amor, ele é mais do que isso. O amor é cruz. O amor é uma decisão. Não foi um sentimento frufruzinho que fez Jesus dar a vida por nós. Imaginem quando ele estava carregando a cruz, no alto do Calvário, as pessoas de 80 quilos, o corpo todo chagado, as pessoas jogando pedras, escarrando na cara dele, arrancando-lhe a barba, pessoas que ele tinha curado, mas ele foi até o fim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. É o que diz a palavra. E veja bem, é esse tipo de amor que o membro do apostolado da oração é convidado a ter. Então não dá para entender aquele membro do apostolado da oração que tem desavença com a vizinha, né? Não dá para entender. Não faz sentido. Está errada a essência. Tá? Veja bem. Na verdade, esse chamado ao amor é o chamado de todo cristão. São João da Cruz, ele fala assim, olha que mensagem forte. Vamos ver comigo? No final de nossas vidas seremos julgados pelo amor. Já parou para pensar nisso? Não é o tanto de novenas que nós fizemos, de terços, de missas, mas no final da nossa vida nós seremos julgados pelo amor. É claro que é importante a novena, é claro que é importante a missa, mas se ela é feita com amor, no final da nossa vida nós seremos julgados pela régua do amor. Então nós somos chamados a ter isso. Outro santo da tradição católica, Santo Agostinho, diz o que? Lê para mim lá. Ame e faça o que quiser. É isso. Não tem segredo. A vida não tem grande segredo. Ame e faça o que quiser. O que eu quiser mesmo, Danilo? Sim, pode fazer o que você quiser, desde que você ame, né? Porque quando a gente ama, de verdade, a gente não faz aquilo que é mal. Então assim, amar de verdade, meus irmãos e minhas irmãs, é amar sobretudo aquele que não é merecedor do nosso amor. E é aqui que é o maior desafio que Jesus nos dá. Amar de todo o coração é amar inclusive aqueles que nos odeiam. E aqui é um grande desafio. Amar aqueles que nos desprezam. Eu falava na primeira fala, quando eu dizia em ser apóstolo da igreja, que nós éramos chamados a ser soldados, né? Mas é soldados do amor. Então, se de repente tem lá na tua família, na tua casa, alguém que está desviado do caminho, alguém que está longe da vida da igreja, alguém que está afastado dos sacramentos, não vai ser com um discurso que você vai convencer ela. Não é com milagres, é com o quê? Com amor. E como é difícil amar alguém quando esse alguém não tem absolutamente nada a nos oferecer, né? Quando esse alguém só nos dá desgosto, quando esse alguém só nos dá tristeza, e você continuar amando, elegendo, querendo bem aquela pessoa. Aí você vai dizer para mim, mas Danilo, chega um momento que eu não aguento mais. Aí é esse momento que a gente ajoelha e olha para a imagem do Sagrado Coração. A gente ajoelha e olha para aquele coração ferido, crucificado, cheio de espinhos, mas inflamado de verdadeiro amor. Essa é a escola. Ser, portanto, apóstolo de Cristo é ser um apóstolo do amor. Vocês querem aprender de Jesus isso? Sim. Querem fazer parte da escola do Sagrado Coração? Sim. Então vamos pedir isso para ele. Vamos lá. Essa aqui vocês conhecem.
de saber perdoar. O teu amor, Jesus, vou testemunhar. Muito bem. Vamos ajudar a memória do pregador. Eram 3 pilares, não é? Apóstolos da igreja. Então falta mais um. Então vamos lá. Apóstolos de Maria. Sim, apóstolos de Maria. Sabe que quando eu estava preparando essa pregação, a Márcia tinha me convidado, fale um pouco da espiritualidade do Sagrado Coração. E aí eu dizia, puxa vida, mas qual aspecto que eu vou trabalhar? Né? Porque eu já fiz várias palestras para membros do apostolado da oração. Não sei se alguém de vocês já participou comigo. Não? Então, talvez podia ter repetido até hoje. Mas eu já fiz algumas palestras e eu pensava... Vamos fazer outras, participar. E eu pensava, puxa, mas eu precisava falar para eles algo que eu não falei ainda. Então, desde que foi feito o convite, eu venho rezado nesse sentido, sempre rezando. Eu gosto de ir rezando no terço do caminho, eu trabalho com Curitiba. Então eu vou no carro rezando, conversando com Deus ali e tal. E me chamou a atenção que esse evento é no dia 31 de maio, o último dia do mês mariano. E como não fazer menção a Nossa Senhora, né? Ser um apóstolo de Cristo, ser um apóstolo da igreja, também é ser um apóstolo de Maria. Sabe que muitas vezes nós, membros do apostolado da oração, qualquer católico, qualquer cristão, a gente corre o perigo de deixar Maria um pouco de lado. Né? E nós devemos tomar muito cuidado nesse sentido, porque é justamente isso que nos difere dos nossos irmãos de outras denominações, né? Nós somos filhos de Maria. É uma alegria estar hoje aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, na casa de Maria, para poder falar um pouquinho dela. Nós, membros do apostolado da oração, nós temos que saber que nós somos devotos do Sagrado Coração de Jesus, mas também do Imaculado Coração de Maria. Por isso que eu fiquei muito feliz quando eu cheguei e vi que tinha ali a imagem do Imaculado Coração de Maria. Que bom, que bom. Porque, meus irmãos, quem olha para o coração de Jesus, ao mesmo tempo, olha para o coração de Maria, não é assim? É a mesma carne. Onde está o filho, está a mãe. E até eu nem nos culpo, não nos culpo por muitas vezes nós deixarmos Maria mais de lado e falarmos mais de Jesus. Sabe por quê? Porque mãe é assim, né? A mãe nunca quer o holofote. A mãe deixa o holofote no filho. Então eu penso que Nossa Senhora, com o carinho materno dela, é justamente isso que ela deseja. Olhem para o meu filho. Só que quando a gente olha para o filho, automaticamente nós olhamos para a mãe. Então nós falamos muito das primeiras 9 sexta-feiras, né? Acho que a Márcia vai falar depois sobre isso também, né? A comunhão das primeiras 9 sexta-feiras, muito importante, devem ser feitas, mas também temos os 9 sábados dedicados ao Imaculado Coração de Maria. Esqueci de passar os slides aqui. A música. Então, o que é ser um apóstolo de Maria? Olhar para o coração de Jesus, é olhar para o coração de Maria. Então, devemos ter uma devoção especial, um carinho especial por Nossa Senhora. É muito comovente olhar para o Imaculado Coração de Maria e lembrar daquela profecia que o velho Simeão fez quando ela foi apresentar o menino Jesus no templo. E o velho Simeão diz o que para ela? Uma espada de dor lhe transpassará a alma. Uma espada de dor lhe transpassará a alma. Gente, olha a teologia que existe no nosso movimento. É uma coisa que vem desde o Antigo Testamento. Isso foi uma profecia. Uma espada de dor lhe transpassará a alma. Então, quando Jesus, no alto da cruz, teve seu coração traspassado pela lança, ele já estava morto nesse momento.
Mas Maria não. E Maria sentiu aquela balança no coração dela. Como que nossos irmãos evangélicos não percebem isso, meu Deus do céu? Ela estava em pé aos pés da cruz. E ela sentiu no coração. Quem é mãe deve imaginar essa dor, não? Ela estava em pé e ela sentiu essa espada de dor lhe transpassar a alma. E eu lhes digo mais, essa espada de dor, ela não se encerrou lá no Calvário. Mas o coração de Jesus, ele continua sendo transpassado todos os dias. Pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas ofensas, por todos aqueles que nos humilham. O coração de Maria continua sendo transpassado por todos aqueles que a difamam, que a humilham, que a desprezam, mas o coração dela é transpassado sobretudo quando as pessoas fazem isso com o seu filho. Então nós, membros do apostolado da oração, devemos ser apóstolos da igreja, sim, apóstolos de Cristo, sim, e apóstolos de Maria, porque apesar dessa dor, apesar de tudo isso, ela fez uma promessa para nós em Fátima, que dizia: por fim, meu imaculado coração triunfará. Ela prometeu isso. Por fim, meu imaculado coração triunfará. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante nós honrarmos o coração de Maria. É muito importante nós termos essa devoção ao coração de Maria, pedir para que Nossa Senhora interceda por nós. Hoje nós teremos aqui, imagino que quem não for na missa aqui na paróquia, mas em outros lugares, sempre no último mês de maio, é dedicado a coração de Maria, a sua sagrada coroação. Vejam, se Deus, o Criador, coroou a Virgem Maria, à vista dos anjos, à vista dos santos, ao lado do seu Filho, Deus, na sua dignidade, coroou Nossa Senhora. Como que nós não vamos ter devoção a ela? Como que nós não vamos coroá-la? Então, nesse momento final da minha fala, eu quero pedir para vocês, para que no momento de oração, nós nos coloquemos diante de Nossa Senhora e olhemos para a sua imagem com muita devoção. E pedimos à Virgem Maria para que ela nos ajude a sermos verdadeiros apóstolos do seu Filho. Que o seu imaculado coração de mãe, que tanto nos ama, que tanto nos conhece, para que ela se digne olhar para a nossa miséria. Ela que estava com Jesus lá em Bodas de Caná. Ela que viu que faltava o vinho. E ela que intercedeu para que Jesus fizesse o milagre. Nós olhamos hoje, nessa tarde, para o coração de Jesus e acabamos mirando no coração de Maria. Pensamos para ela, para que toda a água da nossa vida seja transformada em vinho. Ela é a medianeira de todas as graças. Ela que alcança de nós tudo aquilo que nós precisamos para o nosso estado de vida. Então nós nos pedimos, Mãe de Cristo, nossa Mãe, olhai com misericórdia para nós, olhai com misericórdia para os pedidos desses seus filhos, abençoai-nos, protegei-nos, dai-nos o vosso amor materno, ensina-nos a ver Jesus, revela-nos o rosto do teu Filho e dai-nos a paz do teu imaculado coração. Se vocês me permitirem, eu queria cantar uma música agora em forma de oração ao Imaculado Coração de Maria. Essa também é uma música antiga, mas a mensagem dela é muito viva. Eu gosto de músicas antigas.
não só para a gente ouvir, mas para a gente rezar a letra dessa canção. Diante da Virgem nós cantamos então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Muito bem. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo convite, pessoal. Será que deu para tirar alguma coisa? Sim. Quero ver. Nós seremos apóstolos Da Igreja de Cristo e de Maria. Aí, todo mundo passou então. Beleza. Obrigado, pessoal. Então nós queremos um carinho para o nosso missionário que vai ser 50. Danilo, seu dom de ensinar é uma bênção. Tome para si todas as graças que ela oferecerá. Que sua vida seja fascinante e que esteja sempre pronto a realizar a vontade de Deus. Que seja realizado. Que Nossa Senhora passe frente em seu caminho e seja sua inspiração. Estará sempre em nossas orações. Que o Sagrado Coração de Jesus seja sempre seu refúgio, um carinho e gratidão. De nós, coordenação, as coordenadoras lá do apostolado da oração. Muito obrigado. Contem sempre com a gente quando precisar, tá? Podem chamar, a gente está sempre às ordens aí. Obrigado. E vamos ter mais encontros. Isso. Sabe o que eu estava vendo lá em casa? Ontem foi o meu aniversário, fiz 32 anos ontem. E aí eu tava preparando e daí eu estava olhando tudo que eu já escrevi, que eu já fiz de palestras, e eu vi lá que uma das palestras foi no meu aniversário de 15 anos.
Então já faz mais de, né, poxa, faz mais de 15 anos que a gente está aí nessa lida aí. 32? 32. E é uma alegria então estar sempre com vocês, contem com a gente e rezem por nós aí. E eu estarei rezando por vocês também. Parabéns!